No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, que o Espírito do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o único verdadeiro Deus, identificado como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus de Davi, enfim, o Deus dos profetas, esse Espírito venha sobre você para renovar a sua vida, avivar o seu ser, curar as suas feridas, libertá-lo de suas dores, de suas fraquezas, debilidades, dúvidas, medos e preocupações. Agora venha ele sobre você e, em nome do Senhor Jesus, você seja uma nova criatura. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, Jesus falou algo que é extremamente importante e que a gente tem que pensar bem nessas palavras ditas por ele, porque elas significam a diferença na vida dos que creem e dos que não creem. Ele disse assim: quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer, quem me convence do meu pecado é o Espírito Santo. Quem me convence da justiça é o Espírito Santo. Quem me convence do juízo é o Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo aqui no mundo é convencer o ser humano, para que o ser humano, uma vez convencido, venha se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos. É assim que funciona. Então, o pastor, o bispo, a igreja, a religião, a doutrina não convence ninguém, não deve convencer ninguém. Porque se por acaso eu, com a minha mensagem, com a minha eloquência, convenço você de algo que eu creio, então mais na frente, mais tarde, o diabo vai enviar outra pessoa dele, um filho dele, para que venha te convencer algo contrário ao que eu te convenci. E aí você deixa a crença no meu convencimento e agarra o convencimento do outro. Essa é a realidade, esse é um fato, isso é uma realidade. Por isso, o pastor, o obreiro, o membro do corpo do Senhor Jesus, o bispo, não pode se preocupar em convencer as pessoas a respeito da palavra de Deus. A nossa obrigação, a minha obrigação, é levar as pessoas à palavra de Deus, é falar. Como o próprio Deus diz, quem irá por nós a profetizar?
quer dizer, a falar, a pregar, a anunciar o reino de Deus. E Isaías disse: Senhor, envia-me a mim. Então, nós temos a incumbência, nós, pastores, bispos, etc., os servos de Deus, os oficiais do templo, da casa de Deus, têm a obrigação de pregar a palavra. As demais coisas vão ser acrescentadas pelo próprio Espírito Santo. É ele que vai convencer. Por exemplo, eu não tenho que ficar falando para você: olha, se você não for dizimista, você não vai conquistar, você vai ter uma vida miserável, mesquinha, porque as primícias pertencem a Deus. As primícias pertencem a Deus. Ora, se as primícias pertencem a Deus, se essa lei é antes de Moisés, antes da lei mosaica, porque Abraão já pagava o dízimo. Então, se essa lei já funcionava antes da lei de Deus dada lá no Sinai a Moisés e seu povo, ora, imagine agora, nos últimos dias, quando o Senhor Jesus se manifesta no nosso meio de forma poderosa. É claro que quando uma pessoa é convencida por outra pessoa, que não o Espírito Santo, ela pode até, durante um tempo, obedecer, mas não por todo o tempo. E, finalmente, ela acaba desistindo, desanimando da fé. Isso acontece muito. Muitas pessoas hoje estão desanimadas da fé, estão desanimadas de Deus, estão desanimadas de tudo, porque um dia foram convencidas pelo homem e não pelo próprio Deus. Agora, quando nós, pastores, nos preocupamos em anunciar a palavra, ensinar a palavra, então o Espírito Santo é quem vai convencer as pessoas de obedecer ou não. Se ele escolher você para obedecer a palavra dele, então você é feliz, é bem-aventurada, porque foi escolhida pelo próprio Deus. Mas a nossa parte, a parte que nos cabe, é pregar a palavra, é anunciar a palavra. Portanto, quando nós falamos em primícias, dízimos e ofertas, nós não estamos tratando da nossa vontade, nós não estamos tratando da nossa doutrina. Nós não temos que nos preocupar se as pessoas vão se convencer ou não, se elas vão aceitar ou não. Isso é problema delas e do Espírito Santo. Se o Espírito de Deus confirmar no coração de cada um, na mente, no intelecto dos ouvintes, eles vão obedecer, eles vão estar conscientes e vão obedecer até o fim. Até o fim. Agora, se eles não forem convencidos pelo Senhor Espírito Santo, então é óbvio que eles poderão até, por algum tempo, serem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Mas chega um momento que eles desanimam e vão embora. Então, amiga e amigo ouvinte, avalie a sua fé, avalie a sua obediência, avalie o seu relacionamento com respeito à palavra de Deus. Se você obedece porque você crê de verdade, foi conscientizada a isso pelo Espírito Santo. Se por acaso você crê de forma bem vaga, então você não vai resistir os dias maus, porque você não foi convencida pelo Espírito Santo. Você foi convencida pelo homem. E aí o convencimento do homem não dura todo o tempo. Mas o convencimento de Deus dura por toda a eternidade. Quando eu fui convencido pelo Espírito Santo, eu comecei a obedecer. Eu me converti, eu deixei o pecado. Eu comecei a andar de acordo com a palavra dele. Eu fui convencido por ele. Agora, enquanto eu não havia sido convencido pelo Espírito Santo, eu não era fiel a Deus. Eu não conseguia ser fiel
com respeito à obediência à sua palavra. Por isso eu levei mais de 1 ano para me converter. Até que um dia ele me escolheu e me revelou, me convenceu, me conscientizou do pecado, da justiça e do juízo eterno. Aí sim, a partir daquele dia, eu não mais cometi aqueles erros que eu cometi antes. E até hoje eu sigo o meu Senhor. São 53 anos. 53 anos. Vai para 54 anos. Quer dizer, eu posso falar para vocês por experiência pessoal. Mas eu não quero lhe convencer, de forma nenhuma. Por favor. Se você quiser seguir Jesus, amém. Se você não quiser, paciência. Se você não crê nele de forma consciente, de forma racional, inteligente, eu não posso fazer nada por você. Se eu pudesse, eu daria tudo para converter todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Mas eu não tenho capacidade para converter nenhuma só sequer pessoa. Nenhuma só sequer. Quanto mais esse mundo. Portanto, é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em Jesus. E quem não crê em Jesus, Jesus mesmo disse, aquele que não crê já está condenado, já está julgado. Depois ele disse, convencerá da justiça, quer dizer, andar na justiça, viver na justiça, praticar a justiça, andar de acordo com a justiça, fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Você sabe que o mal, todos aqueles que são do mal mesmo, odeiam os que são do bem. O mal fala mal até do que é mal, quanto mais do bem. Isso é engraçado. Então, quando somos perseguidos pelo mal. Pelo mal. Agora, o bem não persegue o mal. Pelo contrário, o bem mantém as suas mãos estendidas para ajudar o mal. Agora, se o mal não quer se converter, se o mal não quer andar de acordo com o bem, é problema dele. Nós temos que fazer a nossa parte, conforme palavras do Senhor Jesus. Então, quando o Espírito Santo vier, disse Jesus, ele vos convencerá do pecado, da justiça, quer dizer, do bem, e do juízo. Do juízo. Juízo diz respeito às profecias que estão inseridas em toda a Sagrada Escritura e que se resume no Apocalipse, que nós estamos estudando todos os domingos às 18 horas. Então, quando nós tratamos, quando o Espírito Santo convence a pessoa do juízo, aí não tem mais, não tem menos. Porque quando ele fala da morte, da vida, do inferno ou do céu, a pessoa não resiste à voz dele. Não resiste. Mas, ainda assim, ele quem escolhe as pessoas. E ele quem faz revelar as suas verdades para as pessoas escolhidas. E quando uma pessoa não é escolhida, a gente não pode fazer nada. Não adianta ficar pregando para ela, não adianta ficar mostrando sinais, poder de Deus. Nada disso vai adiantar, porque só o Espírito de Deus é capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Graças a Deus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer.
estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar de fé para a sua vida. Nós temos testemunhos de pessoas que abandonaram o pecado, que literalmente deixaram a vida errada e lutaram, gemeram, oraram, lutaram contra a carne,
lutaram contra o diabo, lutaram contra o mundo e venceram. E finalmente foram premiadas com o carimbo do Espírito Santo. Veja o testemunho dessas pessoas. Meu nome é Valéria Guimarães, eu tenho 25 anos, eu nasci dentro da igreja, então cresci ali juntamente com a minha família em uma doutrina, eu me batizei e era uma adolescente normal, queria aceitar Jesus e na minha cabeça eu queria ser uma cristã, viver uma vida íntegra. Mas aos 14 anos nasceu dentro de mim um desejo de conhecer o mundo brilhava para mim, brilhava na escola, nos meus amigos, e foi aonde eu comecei a me afastar das coisas de Deus. Eu não ia na igreja com tanta frequência, não acompanhava mais a minha família, as pessoas que eu sempre ia para a igreja, e foi aonde eu tomei a decisão de sair, de me afastar, mesmo que eu já tinha aquele compromisso que eu tinha com Deus, que foi ter me batizado nas águas. E na minha cabeça eu falava que eu queria ser uma jovem normal, que eu nunca ia chegar no fundo do poço, que eu nunca ia sofrer tanto, que era aquelas pessoas que eu já estava acostumada dentro da igreja a ver. E o primeiro ano foi bom, né? Fiz bastante amizade, comecei a ir para as baladas. Só que depois as coisas foram se agravando. Foi onde eu fiz amizade com traficantes, roubo, me envolvi no mundo das drogas. E eu fui me tornando uma Valéria, na verdade, no qual eu não era. Eu fiquei sem identidade, né? E tive vários relacionamentos frustrados, me relacionava com um, não era feliz, me relacionei com mulheres também, não fui feliz. E nada para mim dava certo. E o meu fundo do poço foi aonde eu tive uma depressão muito grande, muito forte, que nada preenchia aquele vazio que estava dentro de mim. Onde eu tentei o suicídio, aí eu comecei a tomar antidepressivo, calmante e cheguei ao ponto de ficar internada no hospício. E ele foi o meu fundo de poço, porque lá eu me via, eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Não é isso que eu sempre quis para minha vida, que a minha família quer. Cadê os meus amigos? Porque na hora mais difícil da minha vida, todos que se diziam ser meus amigos não estavam ali. E dentro do hospício foi aonde realmente eu consegui colocar todos os meus pensamentos em ordem. Eu me via ali sozinha dentro daquele quarto e eu ouvia uma voz que falava, minha filha, não é o seu lugar aqui, não é isso que eu quero para você. Lembra quando você me aceitou na sua vida, você se batizou, você entregou os seus caminhos para mim. E eu tava ali, eu tava que nem uma louca, eu vivia completamente dopada por remédio, eu me mutilava toda, que eu passava muito nervoso, só que eu não tinha forças para me voltar, mas aquela voz foi mais forte do que eu. E depois quando eu voltei, eu me lancei completamente. Quando eu lembrei, né, daquela sensação de quando eu me batizei nas águas, a minha vida estaria começando do zero, era uma nova chance, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. E foi onde eu me batizei, aceitei Jesus de novo como meu Salvador, entreguei a minha vida para Ele, fui liberta de todo mal, de toda perturbação, fui batizada com o Espírito Santo, tive um encontro com Deus. Então hoje eu sou outra pessoa, totalmente diferente, não dependo mais de amizades, de ninguém para me ser feliz, não tenho mais aquele vazio dentro de mim. Hoje eu sou completamente transformada. Antes, eu era até a vergonha da minha mãe, um dia ela falou assim, eu não sei o que eu fiz para Deus para merecer ter uma filha que nem você, que era um desgosto muito grande, muito trabalho que eu dei na minha juventude, e hoje ela não tem mais vergonha de mim, pelo contrário, ela tem muito prazer pela pessoa que eu sou uma pessoa íntegra, fiel a Deus, sirva a Deus. Então hoje os meus amigos falam que realmente Deus existe, porque se Deus mudou a minha vida, pode mudar a vida deles. Meu nome é Thaís, eu tenho 28 anos e cheguei na igreja com vários problemas, tanto sentimentais quanto financeiro, na família. E ouvindo a palavra, comecei a me alimentar espiritualmente e aonde eu tive a consciência de querer me batizar nas águas. Me batizei nas águas e ali minha vida começou a andar, começou a fluir, as coisas começaram a fluir, onde me casei, onde a minha vida financeira
melhorou. Minha família também começou a ser restaurada, meus irmãos e tudo. Foi nesse casamento que eu tive uma grande decepção amorosa, onde acabou, e eu não tive estrutura para continuar. Então, depois que eu me frustrei nesse casamento, eu comecei a deixar de lado o alimento espiritual, que era ler a Bíblia. Eu entrava muito no blog do bispo, parei de entrar. Ir na igreja, já não ia mais, as pessoas me ligavam, eu não atendia, eu não queria saber. Eu comecei a virar as costas para Deus, para as coisas de Deus. Eu comecei a cair espiritualmente. Isso já estava acontecendo há um tempo, só que dali em diante, daquela frustração em diante, só foi um pé a mais para me poder me afastar. Foi aonde eu me vi sozinha, me vi desamparada e caí. Comecei a ter amizades que não tinha nada a ver comigo, pessoas que totalmente diferente de mim. Aí comecei a me vestir diferente, comecei a gostar do estilo de roupa que eu nunca iria usar. Então comecei a frequentar baladas, comecei a frequentar funks, comecei a viajar, comecei a beber, coisa que eu não bebia, achava ridículo, abominação a pessoa beber. Então, mas eu comecei a beber e no meu exterior eu estava feliz, mas dentro de mim eu estava quebrada. Foi quando um dia eu estando trabalhando, eu sofri um acidente no trabalho, eu caí de uma altura e fui levada às pressas ao hospital. Dentro do hospital, começou a passar literalmente um filme na minha cabeça, porque eu estava desacordada, deitada, na verdade, não desacordada total, mas eu tinha consciência e estava passando um filme na minha cabeça, assim, de quando eu tinha me batizado nas águas, a aliança que eu fiz com Deus, e aquilo voltou muito forte dentro de mim, aquela voz: volta, aqui não é o teu lugar. Eu te escolhi, aqui não é o teu lugar, volta. E saindo do hospital, eu fui para a igreja buscar a Deus. E ali eu procurei a ajuda, fui humilde de procurar ajuda. E foi onde eu fui ajudada e retornei para os braços de Deus. Logo eu me entreguei de corpo, alma, me dediquei total para poder ter o batismo com o Espírito Santo. E logo eu fui selada com o Espírito Santo, e aonde a alegria verdadeira ocupou o espaço vazio que antes era das baladas, das bebidas, agora estava sendo preenchido pelo Espírito Santo. E tudo isso que aconteceu foi depois que eu voltei. Eu não preciso mais de balada, de festas, para preencher meu vazio. Hoje eu tenho o Espírito Santo, as pessoas veem a diferença no meu rosto, no meu olhar. Hoje eu tenho uma alegria de viver. Hoje eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos traçados para mim. Isso para mim não tem preço, não tem valor. Para mim é o que mais importa, é o que está dentro de mim, o espiritual, o espírito que está dentro de mim. Graças a Deus. Nós amanhã estaremos na vigília, a mini vigília de 6 às 9 da noite aqui no Templo de Salomão. Não tem como você chegar atrasado. E preste atenção, a vigília começa às 6 da tarde. Às 6 da tarde, em ponto, nós vamos fechar as portas do templo. Amanhã, excepcionalmente, quem chegar depois das 6 terá que ir para o Brás, porque nós vamos fechar as portas. Não tem razão ninguém de chegar atrasado amanhã, porque amanhã é feriado. Amanhã oficialmente é feriado. Não tem essa desculpa de dizer, mas eu estava no trabalho, foi o trânsito, nada disso. Amanhã é feriado. Então amanhã, aqui no Templo de Salomão, se não der para você chegar às 6 horas, então vai para outra igreja universal, qualquer. Mas aqui no templo você vai ter que chegar antes das 6.
E se você chegar 5 para as 6 para guardar o seu carro, para poder chegar, aí não vai dar também. Então você tem que chegar antes, pelo menos uns 15 minutos antes, pelo menos, para se preparar, porque amanhã nós teremos a unção, a vigília da unção. Nós estaremos ungindo todas as pessoas, com o óleo santo, o óleo do templo. Amanhã, de 6 às 9 da noite. Você é o nosso convidado. Nós vamos ficando por aqui e até amanhã, neste horário, nesta emissora, em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração cansado eu te adorei, com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que eu me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo, priorizar tua vontade. Não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te servir acima de tudo que há. Eu não quero vaidade pra chegar ao fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar tua vontade, não abro
O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com.